Eu li 10 livros de 10 décadas diferentes em 10 semanas. E o mais legal é que eu fui no escuro. Minha namorada fez a pesquisa, embrulhou todos esses livros nesse papel craft aqui, colocando de qual década era cada um, e eu fui descobrindo, semana a semana, qual ia ser minha leitura. Eu vou ler 10 livros de 10 décadas diferentes em 10 semanas. Eu tô lendo 10 livros de 10 décadas diferentes em 10 semanas. Um livro para cada década do século XX. E agora chegou a hora de ranquear eles do pior pro melhor, segundo a minha opinião. Oi, meu nome é Lucas, eu leio e falo sobre livros, esse é o meu primeiro vídeo no YouTube. Talvez você já me acompanhe em outras redes, que foi onde eu fiz esse desafio e fui comentando ao longo do desafio sobre as minhas leituras, mas eu decidi abrir um canal no YouTube também para poder ter um pouco mais de tempo, fazer alguns vídeos mais longos e falar com mais profundidade sobre elas. E a ideia desse vídeo é mais ou menos essa, falar como foi o desafio, falar quais leituras entre as 10 eu recomendo, quais nem tanto, quais que eu gostei mais. Então se puder, já dá o like, se inscreve no canal e me ajuda a construir aqui também um cantinho legal pra gente falar sobre livros. Eu li os seguintes 10 livros pro desafio. Coração das Trevas, do Joseph Conrad, pra década de 1900. Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, pra década de 1910. O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald, pra década de 20. Capitães da Areia, do Jorge Amado, para a década de 30. O Estrangeiro, do Camus, para a década de 40. O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger, para a década de 50. Laços de Família, da Clarice Lispector, para a década de 60. As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, para a década de 70. A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, para a década de 80. E Quase Memória, do Carlos Heitor Coni, para a década de 90. Então, sem mais delongas, vamos lá começar pelo 10º livro, o que eu menos gostei. Calma, antes de você me xingar por ter colocado Clarice Lispector em último lugar, deixa eu me explicar. Eu não achei esse livro ruim, de maneira nenhuma. Ele é um livro de contos bem curtinho, que o tema que une esses contos são as relações familiares do dia a dia, sejam elas relações de amor, de ódio, relações de poder e tudo mais. E o livro é maravilhosamente escrito, como a gente pode esperar da Clarice Lispector. Não é o primeiro livro que eu leio dela, eu já li A Hora da Estrela, só que faz muito tempo. Então, nos anos mais recentes, realmente eu não tinha lido nada da Clarice. Mas o que foi pra mim uma barreira na leitura desse livro foi a técnica narrativa utilizada, que é a do fluxo de consciência. Se você não sabe, explicando brevemente, o fluxo de consciência é uma técnica que consiste em você colocar no papel tudo o que se passa pela cabeça das personagens. Os devaneios, divagações, tudo sai da cabeça do personagem pro papel. E tem coisas bem legais que esse tipo de narrativa traz pra gente, mas não é um texto super fácil de ler. E além disso, pra falar a verdade, tiveram muitos dos contos que não me cativaram tanto, que não prenderam tanto a minha atenção, e eu cheguei num ponto do livro que eu tava me forçando pra chegar no final dele, mesmo sendo um livro tão curtinho. Eu ainda quero ler mais coisas da Clarice, mas esse livro definitivamente não foi pra mim. Esse aqui pode acabar sendo uma escolha controversa também. Eu até acho que talvez ele não tivesse uma posição tão abaixo, não fosse a tradução específica dessa edição que eu li. Mas eu vou chegar lá. Esse livro conta a história de um adolescente, o Holden Caulfield, que ele é expulso do colégio dele, não pela primeira, segunda, terceira, mas pela 4ª vez. E o livro narra a volta dele do colégio para a cidade de Nova York, que é onde moram os pais dele, mas onde ele não vai direto para a casa dos pais. Ele, talvez nessa jornada de volta para casa, até de reflexão interna, ele vaga pela cidade de Nova York, passando por hotéis, gastando todo o dinheiro dele em bares, restaurantes, encontrando com pessoas que ele conhece ou pessoas aleatórias. Isso é interessante porque nessa jornada dele a gente acaba conhecendo melhor quem ele é como pessoa. Mas parte da minha questão com esse livro tá aí. Eu achei ele uma pessoa insuportável. Ele se acha melhor que todo mundo, reclama de tudo e todos, e aí você pode argumentar, não, mas beleza, adolescentes são assim. E é verdade, você tem um ponto, mas agora voltando pro que eu falei lá no começo, talvez a tradução não tenha me ajudado, porque assim, o livro é narrado pelo próprio Holden e é uma linguagem cheia de gírias, cheia de figuras de linguagem que, por si só, já se mostra um desafio bem grande para a tradução. Só que nesse caso específico, eu acho que o melhor jeito que eu posso explicar é que eu me senti lendo um filme dublado. Não sei se isso vai fazer sentido pra você, mas se fez sentido, é exatamente isso que você tá pensando. E o que no começo era até uma linguagem interessante se mostrou meio cansativo pra mim no final do livro e eu já tava cansado. E é por isso que eu deixei esse livro em 9º lugar.
O Estrangeiro, do Camus, esse é outro livro que eu achei o protagonista insuportável. Mas convenhamos que o começo desse livro é muito bom em mostrar o caráter do protagonista. Na primeira frase ele fala que a mãe morreu, mas que não sabe exatamente quando foi, se foi ontem, se foi hoje, quando é que foi. E ao longo do livro você vai percebendo que ele é uma pessoa que não se importa com absolutamente nada. A vida dele é um grande tanto faz, tanto fez, e você tenta se importar com ele em algum momento, tenta ter alguma empatia, mas quando você vê que nem ele mesmo liga para as coisas, eu desisti. Desisti de me importar, e pra mim é muito difícil ler um livro assim, que eu não me importo com o protagonista, não me importo com a história, não me importo com nada. Dito isso, vale comentar que essa era a intenção do autor, toda a filosofia do absurdo do Camus, e nisso ele foi muito bem sucedido, mas no fim acabou que eu não tive prazer lendo esse livro, por causa de tudo isso que eu comentei, e por isso ele foi em oitavo. Quase memória. Esse foi o único livro do desafio que eu nunca tinha ouvido falar, que eu abri ele na hora e pensei, que livro é esse, né? E pra ajudar, não tem nenhuma sinopse aqui no livro, então eu entrei no escuro mesmo pra leitura dele. Essa edição, então, nem capa tem, né? É só uma cor aqui, então eu não sabia nada. Ele começa com um autor contando sobre quando ele recebeu uma encomenda do pai dele, que havia morrido 10 anos atrás. E isso se torna o pretexto pro autor entrar numa avenida da memória, nesse livro autobiográfico em que o foco não tá exatamente na vida do autor, mas na vida do pai dele e da relação dele com o pai. No fim, ainda que nem todas as partes desse livro tenham super me interessado, ele tem sim partes muito legais e interessantes, que vão desde um dia em que o pai dele matou o que ele não sabia se era um lagarto ou jacaré e comeu, até o dia em que o pai quase lançou um candidato para a presidência do Brasil nos turbulentos anos 30 da Revolução Constitucionalista. É um livro muito sensível e se mostrou uma grata surpresa para mim. Quando eu percebi que o meu próximo livro, depois de ter lido Laços de Família, ia ser As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que também é um livro que usa do fluxo de consciência, que nem eu comentei, eu tenho dificuldade para ler, eu confesso que eu fiquei um pouco com medo. Mas a mistura que a Lígia fez aqui, misturando não um pensamento só de uma personagem, mas de 3, no fim se mostrou uma leitura ainda difícil, mas de certa forma recompensadora nos momentos em que eu consegui me imergir na história. Porque aqui ela conta a história de 3 meninas que moram num pensionato durante a ditadura militar e que cada uma, à sua maneira, enfrenta essas dificuldades da ditadura. Uma delas é uma herdeira da elite paulistana que se apaixona por um médico casado. Outra delas é uma militante da esquerda armada que quer livrar o seu namorado da prisão. E a outra é uma menina com uma beleza de modelo, mas que se afundou nas drogas. E mergulhando no pensamento delas, as 3 sendo tão diferentes, mas encontrando também pontos de convergência entre elas, o fluxo de consciência me fez me aproximar e empatizar muito por elas, me fazendo me importar muito quando chegou o clímax da história, quase que o contrário do que aconteceu em Um Estrangeiro, por exemplo. Acho que eu posso dizer que esse é o primeiro livro de fluxo de consciência que eu gostei e que abre o caminho para eu tentar a leitura de outros no futuro. Coração das Trevas foi o primeiro do desafio e foi uma pedrada. Ele é a narração de um marinheiro contando a jornada dele ao interior da África, quando o Congo era dominado pelos belgas, e é inspirado numa história real do autor, do Joseph Conrad. O que eu achei mais legal desse livro é que ele levanta a dualidade entre o mundo selvagem e o mundo civilizado. Porque ainda que o lugar comum da época considere os europeus como o lado civilizado da história, a brutalidade que é narrada nesse livro te faz pensar o contrário. Foi um livro, no fim, muito difícil não de ler, mas de digerir, porque é uma leitura que precisa de muito tempo para você conseguir refletir e depois espairecer, porque é uma leitura pesada. Mas que no fim eu gostei bastante e por isso eu deixei em 5º lugar. Bom, a partir desse daqui a gente já tá entrando naquele cenário em que tanto faz muito a ordem dos livros, porque todos entraram ali entre os meus favoritos e todos a partir daqui são muito bons. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que eu deixei em 4º lugar, é um livro que me surpreendeu. Eu não esperava gostar tanto dele como eu gostei. E ele conta a história de um cara que é muito patriota, não no sentido deturpado da palavra que a gente vê hoje a galera rezando pra pneu, mas patriota de verdade. O Policarpo Quaresma, ele acredita que tudo no Brasil é o melhor e que o país produz o que há de melhor, tanto em cultura, em culinária, a natureza, tudo. E isso faz ele passar por muita coisa, desde ser internado como louco, depois de sugerir que o Brasil devia adotar o Tupi-Guarani como o idioma oficial, até se alistar no exército por puro patriotismo, só pra ver que todo mundo que tá ali no exército com ele não tá lá pelos mesmos motivos que ele, mas sim por interesse próprio e pra crescer na carreira. Aliás, esse livro traz críticas muito ácidas ao funcionalismo público e aos militares, e é muito divertido. Eu não esperava dar tanta risada que nem eu dei dando esse livro, então eu recomendo bastante.
O Grande Gatsby ficou pra mim em terceiro lugar e que livro. Eu sempre vi esse livro ser referenciado como um dos grandes, se não o grande romance americano. E lendo ele eu entendi o porquê, porque não só a escrita dele é poética e maravilhosa, como as críticas que ele faz são relevantes até hoje, principalmente nas dinâmicas sociais entre os novos ricos e os velhos ricos, que representam aquela elite inalcançável. É uma crítica super certeira ao sonho americano e uma representação sutil, mas efetiva da luta de classes. Tendo o Gatsby como protagonista e sendo alguém que no começo é super misterioso, mas que aos poucos, ao longo do livro, você vai conhecendo ele melhor e no fim você termina empatizando muito por ele. Maravilhoso. Capitães da Areia em segundo lugar. É um clássico e eu não me conformo que eu não tinha lido esse livro antes. Ele conta a história de um grupo de crianças marginalizadas em Salvador que eles moram num trapiche e que vivem de pequenos roubos e furtos. O livro ele já começa de um jeito pra mim genial, que é por meio de reportagens, como se fosse um jornal, ou artigos e notícias, apresentando não só quem são os Capitães da Areia, mas como eles são percebidos pela sociedade e como a mídia trata eles também. E é tão bom esse começo que por um momento até me fez pensar que era uma história real. Eu cheguei a pesquisar, tipo, nossa, isso aconteceu de verdade? E isso já traz pra mim uma imersão incrível na história pra começar. E já imerso na história, o Jorge Amado vai apresentando aos poucos os personagens, e são personagens com muita personalidade, que são maravilhosos, você se apaixona por eles, você empatiza por eles. E aí o livro alterna momentos tristes com momentos felizes e com partes pesadíssimas que te dão um soco no estômago. E quando eu cheguei no final dessa montanha-russa de emoções, eu só pude pensar que eu tinha lido uma obra-prima. Se você não leu ainda, eu recomendo muito esse livro. Em primeiro lugar, A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Gente, esse livro, é até difícil colocar ele numa caixinha, num gênero. Às vezes ele parece um livro de ficção, às vezes um livro de filosofia, até um livro de história, dá pra forçar em um ou outro momento. E assim, ele conta a história de 4 pessoas, o Tomás, a Sabina, a Teresa e o Franz, que vivem entre eles amores e traições em meio a uma República Tcheca que tá dominada pela União Soviética. O autor aqui, ele aprofunda muito em temas filosóficos e te convida para um debate sobre amor, sexo, relacionamentos e o que essas coisas significam para pessoas diferentes. E se aprofundando na história e no background dessas pessoas diferentes, ele também te mostra por que elas chegam a pensar dessa forma e por que elas agem do jeito que elas agem. Eu terminei de ler esse livro e quase na hora eu tive vontade de começar ele de novo. Isso mostra o quanto eu gostei dele. E bom, esse é meu ranking, desafio terminado. Comenta aí embaixo o que você achou e se você concorda com o meu ranking dos livros. E também quais desses livros que você já leu e que você gostou. E eu ia ficar muito feliz se vocês comentassem também que outros tipos de vídeo vocês querem ver por aqui. Que nem eu comentei, esse é o meu primeiro vídeo no YouTube, eu já faço vídeos curtos para outras redes sociais. Mas eu tô muito animado para fazer vídeos mais longos aqui e criar essa comunidade de leitores aqui no YouTube também. Então é isso, valeu e até a próxima.